Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, ou boa Boa tarde, tarde. ou boa noite. Ou boa noite. Será que tem mais algum? Né? Você sabe que eu tenho Bonjour. como savar, madar. Mas é o seguinte, Carol, eu tenho um. O que é isso aí que a gente chama? É um toque, acho que é um toque. Para mim, o boa tarde é só depois das 13 horas, né? Sim, Antes sim. das 13. Não sei porquê, mas eu não concebo essa ideia de deu meio-dia, já é boa tarde. Eu espero chegar às 13 horas. Mas boa tarde, bom dia, boa noite, né? Nosso podcast é livre-arbítrio, isso que é uma maravilha, né? Maravilhoso. Quem poderia imaginar Todo que mundo tenhamos assiste a hora que a hora dá um que tempinho quiser? ali, uma O folguinha. tempo é do internauta, do leitor, essas coisas aí. A gente só registra aqui e aí fica pro mundo, né, João? Exatamente. E qual que é a boa história de hoje? Então, hoje, como você conheceu também, né? Todos nós tivemos convívio aqui. O seu Pepe. Seu Pepe era bom de conversa, menino. Bom dos causos. Causo. Quando você quisesse, assim, ouvir histórias e tal, né, era como a gente faz aqui, era sentar com o seu Pepe e certamente ele ia te dar uma pérola, né? Com certeza. Pela vivência, Sim. muita vivência no futebol. E eu até preciso me atualizar, Carol. Não sei se você chegou a tomar conhecimento. Ele tava elaborando um livro, sabe? Olha É só. assim, ele tinha um diário, né? Tinha todos os seus, era tudo manuscrito assim, mas ele tava a filha dele é jornalista também. Até acho que já te contei aqui para os amigos aqui. Certa feita eu estava lá, eu trabalhava na Rádio Educadora e o Guarani ficou sem treinador, né? E aí eu estava lá, daqui a pouco tocou o telefone, eu fui atender. Falou, alô, se identificou tal, só que não falou que era filha do seu Pepe, só se identificou como jornalista Ah, tal. me lembro dessa história. Aí eu falei, aí ela me perguntou, né, quem seria, a gente sabia quem, né, aquelas coisas de fonte, quem seria o novo treinador do Guarani. Acho que o Vadão era candidato também, como sempre, né? Era só vagar Dependendo do ano, sim. Era sempre assim, principalmente quando a coisa estava ruim, Exatamente. chama o Vadão, a coisa entornou, chama o Vadão. O Vadão é que no Meirelles, né? Chama o Meirelles. E ali ela me perguntou, eu não sei porquê, né? Coisa de criança, que eu não era jovem ainda, né? Criança fala, né? Dizem que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Aí eu falei assim, é o seguinte, viu? Aqui, o mais cotado aqui é o seu Pepe, porque o Beto Zino é o presidente, e todo mundo sabia como o Beto era. E o Beto, você sabe, ele gosta de um palpite no futebol, e o Pepe, assim, não liga muito e tal. Ela falou assim, não, senhor, o Pepe não gosta de interferência no trabalho dele, não. Eu falei assim, gosta sim, porque o Beto falou que vai contratar, que ele gosta de uma conversa. Aí eu perguntei, mas como é que você sabe que seu Pepe não gosta? Ela falou, não, é meu pai. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Nossa. Eu falei, tá bom, aqui. Mas acabou sendo contratado. Veio para Campinas, dirigir o Guarani. E naquela época, 90, né? 91, ele subiu com o Guarani. Subiu com os dois, né? De baixo para cima. Não me lembro. Pois é. E essa história ele contou assim, ele que contou, eu um dia lá falei, deixa eu colocar no papel essa história, ela é muito legal. É tempo do Santos, né? Que todo mundo sabe que o Pepe foi ponta esquerda daquela maior ataque para mim, né? De todos os tempos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Nunca mais o mundo vai ver coisa igual. Né? De vez em quando você fica aí, não, porque o Real Madrid, não, o Real Madrid é bom, o Barcelona, o Bayern de Munique e tal. O próprio Flamengo, né? De grandes times aí, 2019, 1981. Mas igual Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, eu nunca vi. Tanto que esses caras, viu, Carol? Eles que me fizeram gostar de futebol. De futebol. Não só eu, né? Acho que Há uma geração, uma né? geração. O meu pai também. Seu pai era santista Meu também. pai se declarava santista causa quando disso, novo, né? Por conta do Pelé, por conta do time. Mas é claro que depois começa a trabalhar com futebol, Não, aí o você sentimento perde um muda. pouco, né? Até do encanto. Aquela conexão, né?
Mas era mais admiração pelo Pelé Eu mesmo. tenho curiosidade. Eu não sei. Olha que a gente convivia com o Vadão, né? Eu não sei para quem ele torcia. Fora o Santos, né? Meu pai acabou se rendendo a um movimento da família da minha mãe, né? Que é todo mundo é São Paulino. Não tem exceção. Então quem manda é sua mãe. Não, né? Vamos deixar ele descansar em paz, não vamos tocar no assunto. Mas que ela mandava. Mas como eu gostava muito do São Paulo também, né? Acabei me tornando São Paulina por conta do meu avô materno. Meu pai sempre teve vontade de treinar o São Paulo para me fazer para realizar um sonho meu, né? Então até que quando aconteceu, assim, ele me levou na apresentação dele, eu acompanhei muito todo o período que ele ficou no São Paulo. Pô, dá uma história isso aí. Qualquer dia você me conta, eu ponho no papel. Pode né? deixar, a gente constrói um caos, né? Um caos. Dá um caos. E aí o seu Pepe, naquelas resenhas, contando esse caso aí, né, do Santos, Dormal, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E eles excursionavam muito, né? Isso aqui acho que eu já devo ter falado, porque é uma coisa tão batida que naquela época não tinha essas coisas por exemplo, Libertadores, né? Não era assim badalado como é hoje. E por aí vai, né? E o Santos não dava importância. Até porque a receita, né, dos sul-americanos, né, não era só do Santos, né, o River, Preto, Boca, os grandes times da América do Sul, eles viajavam pela Europa, principalmente naquelas janelas, né, que lá tinha muita janela. O calendário europeu sempre foi muito organizado, não é como o nosso, que aqui, nossa, você joga segunda, terça, né? Lá todo mundo sabe, é bem, né? Um jogador que joga na Europa, ele vai jogar estourando 50 partidas no ano, não vai jogar mais. Aqui joga 80. Aqui o cara fica estourado. O calendário sempre foi um problema no futebol aqui no Brasil. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Comembol quer ganhar dinheiro, a CBF quer, tem a federação, as federações que querem o seu também, e elas pegam hoje uma boa parte do calendário anual. Esse é um outro debate, né? Mas que sempre cabe a gente inserir. Então, naquela época, o que dava dinheiro para os clubes do Brasil, da Argentina, da América do Sul? Era ir para a Europa mesmo, participar de torneios, se apresentar, se exibir com os grandes jogadores que muitos tinham, o Botafogo do Rio tinha, o Santos tinha, o Palmeiras tinha, né? Eram times que saíam, a Argentina lá, o River, Boca, Racing, né? Independente, era assim. E lá foi o Santos, né? Numa dessas ele foi para Paris, né? Na verdade, ele se concentrou em Paris. Mas o amistoso dele era em Marseille. Quanto tempo dá? Você que esteve lá? Não é tão longe, né? É um pouco, sim. De trem dá quase 3 horas. Então deve dar um... Se eles foram... o trem anda rápido, né? Se eles forem de avião, eu acredito que o voo fique em torno de 1 hora e de carro daria umas 6, 7 horas. Então é longe. Então, não é longe, sim. Deve uns 400, 500 quilômetros por aí. Mas o Santos estava hospedado, estava sediado lá em Paris, né? Claro. E ele tinha, então, na data aprazada lá, tinha um amistoso contra o Olympique de Marseille, que o Olympique de Marseille era o time da França, né? Hoje é o Paris Saint-Germain, que é novo, né? Mas naquela época era o Olympique né? Que Marseille ela é litoral, né? Isso. Tanto que o hino francês ele nasce ali. A Marselhesa, né? Marselha se eu não me engano, é a cidade mais antiga da Europa. Da Europa, né? Da Europa. Da Europa. Então, teve muito da guerra, né? Da Revolução Francesa. Teve muito hoje ali. É considerada uma das cidades mais perigosas da França. Isso eu não sabia, que coisa, né? Está bem judiada a cidade. Você foi para lá, né? Fui. Você foi dar uma passeada lá. É porque o jogo da seleção feminina, na semifinal da Olimpíada, foi lá. Foi lá, isso mesmo. O futebol espalhou, né? O futebol espalhou como o surf também espalhou pelo resto do mundo e assim por diante. E como o Santos estava hospedado lá em Paris, a jogadorzada, porque o time excursionava muito. Então não tinha esse rigor de hoje, porque hoje uma delegação de futebol sai... Então é hotel só, né? Nada mais que isso. Hotel, jogo. De vez em quando
os treinadores, os chefes das delegações, eles dão aí uma folga, né? Sim. Olha, hoje vocês têm um dia de folga, então nesse dia eles saem para passear, para fazer compras, tal, mas já volta para o hotel, tem horário, né? Você sabe muito bem disso, né? Como é que funciona, né? Tem jogador que não respeita. Renato Gaúcho nunca gostou disso, o Romário também não. Aí o Romário ensinou o Ronaldo e por aí vai. A galera do fundão, né? O Leandro, né? Velho Leandro, companheiro do Renato. Mas, enfim, você é a turma que é do fundão. E estava o Santos ali, tiveram, então, esse recesso, né, de folga e tal. Então, fizeram o quê? Né, em vez de ir para o passeio e tal, foram à noite para uma boate. Não foi fazer compra no shopping, né? Não foi. Foram lá se divertir, né? E era permitido mesmo, não tinha problema não. O treinador do Santos era Luiz Alonso Pérez. É o treinador, por sinal, meninos de hoje, né? A gente não pode deixar de contar para os meninos de hoje. Ele foi o treinador assim de maior longevidade dentro do futebol. Ele ficou 12 anos como treinador do Santos. O Lula. Isso é impensável hoje em dia. E outra, hoje no Brasil e talvez no mundo, né? Difícil você. Na Europa tem ainda alguns casos. Ainda tem. Eu lembro que o Schwan, treinador da seleção alemã, ficou mais de 20 anos, 24 anos, e tem muito caso assim, né? Lá na Europa. Mas aqui no Brasil é impensável, né? Acho que o recorde deve ser 5 anos, o Tele Santana, que deve ter sido, né, de 5 anos. O Abel está caminhando, hein? O Abel está chegando lá. Mas o Lula foi 12 anos, foi treinador do Santos. E depois, quando saiu para o Corinthians até, né? Mas, enfim, deixa eu falar, vamos lá se divertir. Lá foram os meninos do Santos, né? Foi a tropa toda lá na boate e tal. E as boates francesas, elas eram requintadas, eram assim, com bastante costumes um pouco diferentes dos daqui, né? Etc. Muito bem. O Santos tinha no seu ataque o Dorval, né? Dorval, Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval era um ponta-direita, muito bom também, estava sempre lembrado para a seleção brasileira. Só que o Dorval, como tantos jogadores, esses caras nunca tinham ido para a escola, né? A informação deles era assim, era o dia a dia, né? Sim. A maioria deles era difícil um jogador, tanto que eu até tenho um episódio aí que eu falo de jogador diferenciado no aspecto intelectual, né? Que eu cito Heleno de Freitas, o Afonsinho, o Sócrates, né? Que eu coloco esses três assim no patamar. Essa é uma outra história, inclusive. Então o Dorval é dessa ninhada, assim, aquele cara bonachão, cara legal, mas completamente inocente, não tinha o senso da informação, as coisas corriam. Muito bem. Estão lá na boate, né, vai daqui, vai dali, aí ele se encanta por uma moça lá, né? Ele olha lá, tal, foi lá. Não deu outra, ele foi lá e pediu para dançar, né? Educadamente ela aceitou e baila daqui, baila dali. Mas não ficou só naquela dança, ele, né, acabou assim, né, foi se entusiasmando. E ela também foi gostando dele. Foi achando ele interessante e tal, né? E o francês tem uma queda mesmo, assim, pela miscigenação brasileira. Todo mundo sabe disso, né? Isso é verdade. Vídeo Anquier, conhece o Anquier, né? O Olivier Anquier. Olivier Anquier. Que é o padeiro. Eles gostam de uma miscigenação, né? Enfim, é assim. E nós também gostamos, né? Porque nós estamos acostumados aqui no Brasil. E ela gostou, sim, do Dorval. Dorval era um crioulo, para não falar afrodescendente, que é o que tem que falar, mas para todo mundo entender, acho que todo mundo conheceu o Dorval. Ele era um crioulo forte, bonitão, né? Bem apessoado, assim. Então ele também impressionava, ele tinha lá os seus dotes e tal, e ela foi também se encantando. E bailaram para cá. Aí os jogadores do Santos estavam todos ali, né, apreciando, né, a noite na boate e tal, né, tomavam um drinkzinho, não era proibido. E aquela risadaria, né? Aquela coisa, né? Sabe aquela coisa de turma? Tá? Começa. E o Dorval foi se incomodando. Falei, cara, né? Poxa, eu tô aqui, será que o que eles estão achando? Será que eles acham que eu vou ficar noivo, alguma coisa? Enfim, foi assim a coisa. A noite passou direitinho, ele despediu assim dela romanticamente, né? Com
belo beijo daqueles de Clark parar. Gable com Vivian Lee, né? Nenhum vento levou, aquele beijo ardente, né? E foram embora para o hotel. E foram embora, papapá, e a risada continuou. E aí ele não entendia por que os jogadores estavam dando risada. Uhum. Aí ele foi, mas Gilmar, que o Gilmar era assim, o líder do grupo, né? E o Gilmar já era um cara mais intelectualizado. Mas, Gilmar, o que está acontecendo? Por que vocês estão tirando sarro aí, estão dando risada, né? Só porque eu fiquei a noite toda dançando com a moça. Eu gostei dela mesmo, acho que ela também gostou de mim, né? E por aí vai. O Gilmar falou assim, Dorval do céu, tudo bem que você gostou dela, ela gostou de você, mas sabe por que estava todo mundo dando risada? Bom, por quê? A moça é um travesti, Dorval. A moça é um travesti. Pô, você ficou a noite toda com a moça, né? E não percebeu. Você teve um romance com ela, teve um love aí profundo, né? Mas você não percebeu, era um travesti e tal, né? Aí depois teve que explicar para ele o que era o travesti, porque nem se ele sabia. Uhum. Aí ele se sentiu enganado, claro, né? Ótimo, Porque no direito dele. A cabeça dele, né? Aí ele pensou assim, o grupo ali, né? Ele no meio dos outros. Ele falou, mas também é o seguinte, não estou nem aí. Você sabe por que eu fiquei a noite inteira com ela? Porque ela gostou de mim também? Se ela é travesti, se ela falou que era mulher, eu também falei para ela que era o Pelé. E ela ficou comigo porque ela achou que eu estava com o Pelé, por isso, né? Porque o Pelé não estava nessa, o Pelé não ia. O Pelé não... Eu falei que era o Pelé, então ela ficou a noite inteira comigo. Aí, como diz a risada, o sarro dos companheiros diminuiu um pouco. As pessoas achou curioso, mas falou, pô, a sacada dele não foi ruim, né? Não, foi muito boa. Imagine se no lugar do travesti fosse a Catarina Deneuve, que era a grande estrela, uma das estrelas. A estrela máxima do cinema francês era a Brigitte Bardot, né? Conhecida no mundo inteiro, maravilhosa e tal, né? A Caterine, ela veio um pouquinho depois, né? Ela é a Belle de Jour, né? Uhum. A Caterine é a Belle de Jour, a Bela da Tarde. E imagine se fosse assim, uma dessas, ele teria, falou, pô, eu sou o Pelé. E ficou, né? Ficou. A gozação de um lado e do outro, né? Dele. Mas ele foi. Foi bem. Eu falei para ela que era o Pelé. Tá certo, João. Se você gostou dessa história e gostaria de revê-la ou acompanhar as outras histórias que o João já contou por aqui, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.